Boa noite, irmãos. Dia 28 de fevereiro, nós teremos aí o culto da família, tá? É promovido pelo Ministério de Casais, mas esse culto especificamente não será um culto só para os casais, será para toda a família, tá bom? Não será para a família, será para Deus, né? Mas será com foco em toda a família, tá bom? Então, o culto da família é dia 28 de fevereiro, às 7h30 da noite, tá? Então, tem a recomendação aí de trazer um lanchinho. Vocês conseguem enxergar aqui? Vocês estão enxergando bem? Tá. Então, só eu mesmo. Então traga um lanchinho para fazer uma confraternização, tá bom? Com os irmãos e venha participar aí, culto da família, dia 28, que é um sábado, tá bom? Sábado, dia 28 de fevereiro, último dia do mês de fevereiro, tá certo? Esse ano não é bissexto não, né? Tá certo, né? Então é isso aí mesmo, tá? Então, dia 28 de fevereiro, coloca aí na sua agenda, tá bom? Lembrando dos nossos pequenos grupos, todas as semanas, terças, quartas e sextas, você pode entrar em um grupo, se quiser, é só falar ali com o Ranieri, se você já faz parte do grupo e ainda não voltou esse ano, os grupos já voltaram, vai atrás do seu líder, do seu grupo de WhatsApp, que eu sei que é o braço digital do seu PG, né? E manda uma mensagem lá falando, onde vai ser o encontro essa semana que eu vou? E vai lá participar, tem sido uma bênção, estamos crescendo em comunhão, em devoção, espiritualidade, cuidado uns com os outros, e é uma maravilha, tá bom? Participe do pequeno grupo. E quinta-feira, nosso culto de oração às 7h30. E ontem tivemos encontro de homens, certo? Quem é homem estava aqui, e quem não é homem não estava aqui, não estava, continua sendo homem, não tem problema não. Mas estávamos aqui, não foi, Ed? Foi uma bênção, queridos, foi muito bom. Uma palavra abençoada trazida aqui pelo preletor, que no caso fui eu, tá bom? Foi uma bênção. Mas toda vez é uma palavra abençoada, né, Ed? Toda vez é abençoado, cada vez é um preletor diferente. Venha participar do encontro de homens, querido, é muito bom, a gente toma um café da manhã reforçado aí. Todo mundo que duvidou que os homens iam promover um bom café da manhã estão envergonhados nesse momento, porque todas as vezes sobra comida, a gente traz no EBD aqui, ó, e o pessoal se deleita, não é não? Isso aí. Amém, meus irmãos? Chega de palhaçada, né, Rose? Vamos para coisa séria, né? Baixe sua cabeça, queridos. Vamos buscar a Deus, vamos nos concentrar na presença de Deus aqui. Deus está conosco, meus irmãos, em todo o tempo. Mas nem sempre a gente para pensar nisso. E aqui Ele está na beleza da sua graça manifestada na comunhão. Fale com Deus, exalte o seu nome, peça que Ele também fale conosco nessa noite. Senhor nosso Deus, Senhor sobre todo o universo, louvamos o Teu nome, ó Pai, e agradecemos pelo privilégio que temos de estar diante de Ti. Nós, pecadores, dependentes do Senhor, nos encontramos aqui, ó Pai, com o Senhor, sabendo que não estamos num ambiente que seja um ambiente de condenação, mas num ambiente de amor e graça que vem do Seu santo trono. Receba a nossa adoração essa noite e fale conosco a partir da sua palavra. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Boa noite, irmãos. Eu queria convidar você que pode a ficar de pé para nós começarmos o nosso tempo de louvor e adoração agora do nosso culto do período da noite. Obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui, Pai, contigo e uns com os outros também, Senhor. Nós queremos exaltar, Pai, o Teu santo nome, declarando que o Senhor é o Senhor da nossa vida. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado o Seu nome. Vai sempre reinar.
vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Rei exaltado no céu. Ele é Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Rei exaltado no céu. Obrigado, Senhor, porque nós podemos exaltar o teu santo nome, Pai. Encontre em nós, Pai, um coração rendido diante do Senhor, Pai. Encontre em nós, Senhor, fidelidade, bondade, características que são suas, Pai. E que quando o Senhor nos salva e começa a habitar em nós, Pai, elas podem ser nossas também, Pai. Bondade, amor, benevolência. Glorificam seu santo nome. Rei exaltado nos céus. Ele é Senhor, Ele é Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. O teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus eterno e é um bom Pai. Obrigado, Deus, pela sua bondade, pela sua fidelidade conosco. Nós temos tantos motivos, Senhor, para agradecer. Nós temos tantos motivos, Senhor, para louvar o teu santo nome, para declarar, Pai, de que o Senhor é um bom Pai, de que é a sua paternidade, Deus, que nos sustenta dia após dia. Nós queremos declarar isso, Pai, como teus filhos que nós somos. Eu ouvi mil histórias de como alguns vêm a ti, mas eu ouvi tua doce voz na escuridão me dizendo que se agrada de mim.
és, sou amado por ti. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. És perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz a nós. És perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz, és perfeito em tudo que faz pra nós. Amor que é tão real que eu não posso expressar, mas tão inexplicável que eu não posso falar. E me chamas pra ir mais fundo, me chamas pra ir além, me chamas pra ir mais fundo em amor. Amor, és um bom, bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és, sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou, és um bom, bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és, sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou, és um bom Pai, quem tu és, é quem tu és, é quem tu és, sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Senhor, essa é a realidade de quem nós somos, Pai. Nós somos amados por Ti. Não há nada que possa mudar isso, Pai. Obrigada porque o Senhor nos chama para ir mais fundo em amor e em graça. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos chama para ir mais fundo em confiança também, Pai, confiança no Teu amor. Acalenta o nosso coração, Deus, com essa verdade. Com essa verdade, Pai, que muitas vezes nos salva dos nossos medos, das nossas angústias, das nossas incertezas, dos nossos temores e tremores. Porque o Senhor é Rei sobre toda a terra, sobre todas as coisas, Pai. Esse reinado é Teu, Pai, todas as coisas são Tuas e por isso nós podemos descansar e confiar. Gera essa verdade no nosso coração, Pai, todos os dias. Justiça e cantarei
nós reconhecemos, Pai, que o Senhor é o nosso Criador, o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Rei. E obrigada, Pai, porque independente de qualquer coisa, o Senhor está conosco, Pai. Obrigada por isso, Pai, nós queremos poder continuar louvando, Pai, o Teu nome, independente, Senhor, das circunstâncias. Se você quiser agora trazer os seus dízimos e as suas ofertas, você pode ficar à vontade também. Nós cantaremos mais uma canção. Tu és a minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Tu és a minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Obrigado, Senhor. Obrigada, Pai, porque nós temos muitos motivos para agradecer.
independente do que esteja acontecendo, Pai, no nosso dia a dia, na nossa semana, na nossa vida. Obrigada, Pai, porque todas as vezes que nós estamos juntos, louvando o Teu santo nome, nós trazemos à memória quem o Senhor é, quem o outro é na nossa vida. E quando nós fazemos isso em conjunto e juntos, nós experimentamos da graça da comunhão, Pai, que é lembrar de que existem outras pessoas que querem a mesma coisa que nós, pessoas que querem louvar o Teu nome, pessoas que querem estar contigo, que querem andar contigo. E isso nos fortalece a nossa fé e traz esperança para o nosso coração. Obrigada por isso, Pai, porque através das canções e dos louvores, nós podemos, Senhor, trazer à memória aquilo que nos dá esperança, que são as verdades a respeito de quem o Senhor é. Obrigada por isso, obrigada porque nós teremos agora um momento da Tua Palavra e que o nosso coração permaneça muito contrito diante de Ti, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Quero chamar as crianças para virem aqui à frente. Nós vamos orar também por elas. Vamos orar, pedindo que o Senhor fale da sua palavra nas nossas vidas. Senhor nosso Deus, pedimos ao Pai que agora a tua palavra graciosa fale conosco, desde as crianças mais novinhas até os irmãos mais experientes. Que todos nós, ó Deus, possamos ser renovados pela tua palavra e conhecermos mais, ó Deus, o seu caráter nela. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Jonas, capítulo 1. No último versículo do capítulo, o versículo 17, e nós vamos ler até o final do capítulo 2. Jonas 1:17 até 2:10. Jonas 1:17 até 2:10. Nós vamos olhar para a palavra de Deus, para esse momento da vida de Jonas, que é um momento que eu tenho certeza que nenhum de nós passou por isso, que é orar a Deus dentro da barriga de um animal. Mas nós vamos ler esse texto. Diz assim a palavra de Deus: O Senhor fez que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do ventre do peixe 3 dias e 3 noites. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: No meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do Sheol gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Lançaste-me nas profundezas, no coração dos mares, e correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as suas ondas e vagalhões passaram sobre mim. Eu disse: fui expulso da tua presença, contudo olharei de novo para o teu santo templo. As águas me cercaram até a garganta, o abismo me envolveu, as algas marinhas se enrolaram na minha cabeça. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxeste a minha vida de volta da cova, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já desfalecia, eu me lembrei do Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo.
Aqueles que acreditam em ídolos inúteis abandonam o amor leal de Deus por eles, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que prometi cumprirei totalmente, a salvação vem do Senhor. Então o Senhor deu ordens ao peixe e ele vomitou Jonas em terra firme. Muitos anos atrás eu estava na praia com a minha família, com os meus pais, minhas irmãs, estavam conosco algumas outras famílias da igreja que nós fazíamos parte. E aí, nessas famílias havia uma criança, o André, chamado de Andrezinho. Ele era bem pequeno nessa época ainda, mas eu não vou chutar uma idade dele não. E nós, do interior do estado, não tínhamos assim uma prática de estar na praia o tempo todo. Nenhum de nós, inclusive o Andrezinho, não tinha essa prática de praia. Igual crianças que nascem aí no litoral, com 3 anos, estão surfando onda, né? Não era essa a realidade deste grupo. Estávamos lá, e aí o pai do Andrezinho falou para ele assim, não vai na água sem que eu vá com você. Mas era uma praia com águas muito tranquilas, aquelas que têm ondas pequenas, bem pequenas, que são muito pequenas mesmo para um adulto e que são médias para uma criança, mas pequenas ainda. E sem nenhum risco para ninguém. Mas, obviamente, alguém pode entrar e ir mais fundo, e aí pode se arriscar, não é? Ainda mais quem não sabe nadar. Então, o pai do Andrezinho falou para ele, não vai sem que eu vá com você. Mas, obviamente, ele viu aquele mar daquele tamanho, correu na direção da água. Estranhamente, o pai dele não esboçou nenhuma reação. E eu não quero aqui dizer que ele agiu de maneira correta ou errada. Eu não sei, não tenho filho, não estudei essa questão. Se tiver algum salva-vidas aí, depois nós vamos fazer um curso de como lidar com o mar. Mas ele não esboçou nenhuma reação. E no caminho que o Andrezinho ia na direção da água, alguém ali do grupo, algum adulto, falou, ele está indo para a água lá. E o pai dele falou assim, é que não tem risco nenhum. Mas ele vai aprender uma lição, porque uma onda vai derrubar ele, ele vai assustar, ele vai voltar, e dali para frente ele só vai na água comigo. De novo, eu não sei se está certo, só sei que foi exatamente, profeticamente, o que aconteceu. Ele foi na água, uma onda derrubou ele, sem nenhum risco de afogá-lo, mas ele se assustou, voltou, e aí dali para frente ele só foi entrando na água com o pai junto. É muito interessante que crianças às vezes são tomadas por um senso de independência. E acho que é porque elas ainda estão descobrindo o limite delas no mundo, né? Elas ainda estão descobrindo até onde elas podem ir. E faz parte da maturidade de qualquer pessoa esse tipo de entendimento, quanto nós somos separados dos nossos pais e quanto nós ainda somos extensões deles. Então a gente tem esse tipo de trajetória. E essa trajetória vai acontecendo na vida. Mas quando nós pensamos em Deus e nas águas turbulentas da vida, eu fico às vezes me perguntando qual é a altura da onda que tem que nos atingir para que, ainda que não tenhamos risco de morrer afogados, nós nos lembremos que nós só devemos encarar essas ondas com a presença do nosso Pai. Que nós só devemos encarar essas ondas e esse mar com o nosso Pai do lado. E eu acho que a gente vê um pouco disso aqui nessa história de Jonas. Porque Jonas sai lá da sua cidade, vai para Jope, pega um barco para ir para Tarsis, porque ele quer fugir de Deus. Ele quer sair da presença do seu pai, ele quer escapar da presença do seu pai e desse controle. Ele quer fugir de Deus. E nessa trajetória para distante de Deus, Deus, de uma maneira até meio irônica, eu confesso, dá a Jonas exatamente o que ele pede. O afastamento dele. Não é, meus queridos, que Deus não esteja no fundo dos oceanos. A palavra de Deus fala lá no Salmo 139 que o Senhor está no abismo também. Não é como se ele não tivesse, ele está. Mas é nessa altura de onda em que Jonas está no fundo do mar que ele percebe que ele está sem Deus, que ele está
distante de Deus. E ele então clama para que o Senhor o encontre de novo. Versículo 4 fala: fui expulso da tua presença, contudo olharei de novo para o teu santo templo. Foi expulso da presença de Deus. Não é que Deus não estivesse ali, mas ele sentiu esse tipo de ausência. Jonas recebe de Deus exatamente aquilo que ele quer. Ele se afasta de Deus. E é lógico, meus irmãos, que aqui há detalhes que às vezes são maravilhosos demais para nós. Primeiro, que algumas pessoas notaram no domingo passado, de que eu falei várias vezes da baleia, né? E aí pessoas mais, assim, com memórias mais apegadas ao que aprenderam na infância desse texto, falam: o texto não fala baleia, fala grande peixe, né? Mas a palavra aqui, que é depois citada por Jesus Cristo no Novo Testamento, em Mateus capítulo 12 em grego, que é ketos, é a mesma palavrinha que traduz para baleia. Por isso algumas das nossas Bíblias traduziam a citação de Jonas que Jesus faz lá em Mateus capítulo 12 por baleia. E o mais importante é que um grande peixe pode ser uma baleia, ainda que baleia não seja peixe, porque essa classificação, ela não é uma classificação que existia naquela época, né? Nós é que fazemos. É a mesma coisa quando fala-se da lista de animais e se fala dos morcegos entre as aves. Morcego não é ave, mas está lá entre as aves. Uma vez, num evangelismo de rua, um morador de rua falou isso: eu não consigo acreditar na Bíblia porque a Bíblia fala que o morcego é ave. E aí a gente tinha que explicar para ele que a categoria é muito posterior a esse tipo, né, de abordagem bíblica. Mas isso não é o mais importante. O que é que está acontecendo aqui? Não é mais importante para dizer se é possível ou não ficar 3 dias dentro do ventre de uma baleia. Alguns entendem, inclusive, que o que esse texto está dizendo é que Jonas morreu lá dentro e foi trazido à vida por Deus. O milagre não é só que ele ficou, né, que ele foi vomitado pela baleia, mas que ele morreu e foi trazido à vida. Há interpretações diferentes desse texto. Mas o que esse texto está dizendo é desse momento em que esse profeta, que até então não se importa com Deus hora nenhuma, vai a Deus de maneira, assim, dedicada, radical, visceral, literalmente visceral, se ele estava na víscera da baleia, né? Literalmente visceral. Ele vai a Deus, clamando por Deus, clamando para que Deus o socorra. E é uma mudança absurda do Jonas que a gente acabou de ver. Aquele que não se importava com a própria vida, aquele que falou assim para os marinheiros: olha, me joga no mar. Quem vai resolver o seu problema? Aquele que diante da ira de Deus dormia, ele não ficou desesperado com o barco sendo chacoalhado para um lado e para o outro. Ele estava tranquilo, dormindo. Então ele vai mais fundo neste mar, literalmente e simbolicamente. E ele encara o que realmente é o desespero humano. Uma pequena noção da ausência de Deus. Fui expulso da tua presença. Isso nos ensina algumas coisas. Jonas só se volta para Deus quando ele está em desespero. Esse é um caminho legítimo para voltar para Deus. Não disse que é um caminho desejável, mas é um caminho legítimo. Alguns de nós se chegaram a Deus no desespero. Alguns de nós se aproximaram a Deus no momento de desespero. E encontraram em Deus uma esperança que antes não tinham. E essa foi a porta de entrada para uma vida de relacionamento com Deus, também em momentos mais esperançosos. O desespero pode nos aproximar de Deus. Digo, não é desejável, mas é legítimo. Para Jonas foi necessário. É só quando ele está no desespero que ele clama a Deus. E quando a gente está no desespero e vai a Deus, eu tenho certeza, meus irmãos, que isso não é tudo que Deus quer conosco. Ele não quer ser uma válvula de escape para o nosso desespero. Ele não quer ser uma corda de salvação só quando a gente está afundando. E depois, quando a gente está no seco de novo, a gente fala assim: valeu Deus, eu precisar de novo eu te chamo. É um relacionamento assim aprofundado em outros contextos.
Mas às vezes é só no desespero que a gente percebe essa necessidade que nós ignorávamos até esse momento. Quando a pandemia estourou no Brasil, uma das coisas que eu ficava me perguntando é o que aconteceria com a fé dos cristãos e com a igreja nesse momento. Não só com as oportunidades de ação solidária possíveis que a igreja poderia exercer e exerceu, e tão bonito o que os cristãos fizeram em todos os lugares do país. Mas como ficaria a fé nesse momento? Afastados da igreja. E uma das coisas que pastores de várias igrejas falaram para mim é que algumas pessoas afastadas da igreja há muito tempo voltaram para a igreja. Outras que sequer tinham pisado em igreja em algum momento buscaram a igreja. E uma das coisas que parece ter acontecido é que no momento em que tudo muda de uma hora para outra e nada parece confiável demais num mundo que está em transformação, aquilo que é eterno se torna uma necessidade principal. Uma pequena noção da ausência de Deus. Não precisava, e não estou falando apenas de pessoas que estiveram internadas no respirador, sedadas, não. Ou pessoas com familiares, não. O rebuliço mundial, as ondas tempestuosas daquele tempo, fizeram pessoas pensarem que precisam de alicerces mais firmes. Legítimo. Mas há desesperos mais profundos que nos aproximam de Deus. Aqueles que desesperam pela sua própria vida. Aqueles que encontram notícias terríveis. Aqueles que encontram a tragédia repentina se abater sobre o seu lar. E que de repente vem o chão desaparecer. E ainda que momentos como esse podem significar um momento de indignação com Deus, em outras circunstâncias, levam pessoas a perceber a necessidade que tem de Deus e a voltar a Deus. E se essa é uma das suas circunstâncias, se você hoje aqui está se encontrando no meio de um turbilhão, numa tempestade terrível, como diz Jonas, com águas que cercam até a garganta, abismos que envolvem, algas marinhas que se enrolam na sua cabeça. Se esse é o seu contexto agora, se essa é a situação que você vive agora, Deus ouve no abismo, Deus ouve na escuridão, Deus ouve no profundo do mar. Ele ouve e Ele se faz presente. Jonas Madureira disse uma vez: precisamos orar, se não por vontade, pelo menos por desespero. E às vezes a gente busca pouco a Deus, mas no desespero não tem escolha. A gente vai a Deus. E é legítimo. Melhor ir a Deus no desespero do que não ir nunca. Ou do que enfrentar o desespero sozinho. Vá a Deus. Se essa é a sua situação agora, vá a Deus. Mas eu imagino que a figura de Jonas no ventre da baleia não seja, ó a baleia de novo aí, eu vou insistir nesse negócio, tá? Não seja, meus irmãos, a situação da maior parte dos irmãos aqui presentes. Pelo pouco que eu conheço da história e do presente de cada um, alguns mais, outros menos, consigo pensar que nem todos estão no momento do ventre da baleia, a não ser que todos vocês finjam muito bem e sejam ótimos atores. Mas existe uma coisa, meus irmãos, que é a falta da noção dessa nossa dependência de Deus quando a gente está com os pés em terra firme. Porque o grande perigo para o Andrezinho na praia não era a onda, mas havia uma dependência do seu pai em todos os sentidos. No momento em que desse fome, ele sabia que poderia se aproximar do pai e o pai ia alimentar ele. Se alguém estranho aparecesse na praia, o pai estava de olho, estava cuidando. Se ele andasse pela praia e se perdesse, ele sabia que o pai estaria procurando ele para achá-lo. E no momento em que a onda o atinge, ele pensa no desespero só da onda.
mas ele não tem noção de toda a dependência que ele tem do seu pai. Assim como nós, às vezes, quando não estamos em situação de desespero, quando não estamos diante das ondas tempestuosas que nos atingem, nós perdemos a noção do quanto Deus cuida de nós a cada passo e quanto nós dependemos dele. E quão desesperado nós estivéssemos se o Senhor tirasse apenas um dedo da sua mão que nos cobre. E essa talvez seja uma das poucas vantagens do desesperado em relação àquele que não está no desespero. O desesperado tem noção da sua dependência de Deus, enquanto aquele que não está no desespero frequentemente acha que não precisa de Deus. Uma vez consolando um irmão que estava passando por uma doença muito séria, eu falei para ele: é muito duro, é muito difícil, mas essa perspectiva que você tem de que você pode morrer é a perspectiva que todos nós deveríamos ter o tempo todo e nós não temos. E esse sentimento que você tem de se aproximar de Deus em oração nesse momento é o tipo de sentimento que nós deveríamos ter o tempo todo e não temos. Como eu disse, não é desejável. Não é desejável. Eu não desejo que ninguém esteja nessa situação. Mas nós não precisamos disso para voltarmos a Deus em oração. Precisamos orar, se não por vontade, por desespero. Jonas não orou por vontade, mas orou por desespero. É curiosa as figuras da natureza que aparecem aqui nesse texto, em todo esse livro. Tem uma tempestade promovida por Deus. Tem uma baleia, o grande peixe, que engole Jonas, movido por Deus. E que depois regurgita Jonas na praia, movido por Deus também. Tem uma promessa de destruição que Deus faz, e tem uma desistência da destruição por parte de Deus também. Tem uma boboreira que nasce por vontade de Deus. E tem uma boboreira que morre por vontade de Deus também. Tudo o que acontece com a natureza neste livro acontece porque Deus controla essas circunstâncias. Por um lado, isso nos dá uma tranquilidade. Deus cuida de todas as circunstâncias. Por outro lado, isso deveria nos colocar numa posição de profunda humildade. Não só porque Deus é poderoso sobre tudo, mas porque tudo pode ser mais poderoso que a gente. Os biólogos falam aí que um dos animais que mais matam, na verdade o animal que mais mata ser humano no mundo, você sabe qual é? Sabe qual é o animal que mais mata ser humano no mundo? Mosquito. Mosquito. Transmissão de doença. É o animal que mais mata ser humano no mundo. E ninguém está aqui morrendo de medo de mosquito. Pelo menos, né, não agora. Ninguém está aqui morrendo de medo de mosquito. Se um mosquito pode matar a sua vida, meus queridos, o que seria de um terremoto, um vulcão, águas tempestuosas, um furacão, um meteoro? E diante disso tudo, nós somos tomados pela humildade de saber que nós estaríamos absolutamente condenados se não fosse a graça de Deus. E isso promove em nós a certeza de que nós podemos chegar a Deus em oração. Como fala o profeta Jeremias, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Significa que a existência humana está num globo de misericórdia. Ela está contida na misericórdia de Deus. Enquanto você tem um universo hostil à vida, Deus abriu um espaço de misericórdia para que nós vivêssemos. Mas basta Deus levantar um dedinho e a gente percebe a nossa dependência. Já disse para os irmãos que às vezes a gente ora pouco porque tem muito recurso. Se tivesse menos recurso, orava mais. Mas o problema não é ter muito recurso, o problema é orar pouco. É orar com recurso. É orar quando ainda tem expectativa, quando ainda tem esperança. É continuar orando, porque oração não é pedido de socorro. Oração é relacionamento com Deus que nos salva. Pai não é aquele que entra no mar com a gente. Pai é aquele que é nosso Pai em todo momento, até quando a gente entra no mar. Em todo momento Ele é Pai.
Deus não é pai só no desespero, Ele é pai em todo momento. E o relacionamento que nós temos com Ele no momento da terra firme sustenta a esperança no momento em que deveríamos estar desesperados. Se você está em desespero não existe, né? Desespero. Clame a Deus. Mas se você não está em desespero, clame a Deus. Vá a Deus em oração. O Senhor não é esperança só para os que estão no abismo. Ele é esperança para todos nós, meus irmãos. Porque, de certa forma, todos nós estamos por um triz. Mas o Senhor a todos nós sustenta na sua misericórdia. Experimentar a graça do Senhor nessas circunstâncias, meus queridos, é nos encher de humildade, mas exaltar o caráter gracioso de Deus. E isso está manifestado aqui nesse salmo. É um salmo, apesar de não ser um salmo do livro dos Salmos, ele está composto como um salmo. De modo que alguns intérpretes desse texto vão dizer que Jonas não deve ter orado essas palavras naquele momento, mas posteriormente, recobrando a sua memória do que aconteceu, escreveu essa canção. Talvez a oração de Jonas seja como a oração da minha avó. Meu pai conta essa história, que uma vez um carro cruzou um sinal vermelho enquanto meu avô dirigia, e minha avó só teve tempo de gritar, valha-me Deus! E meu pai fala que até hoje não sabe o que aconteceu. Ele acha que um carro passou pelo meio do outro. Ele disse que foi a oração mais rápida que ele já viu alguém fazer. Minha avó falou, valha-me Deus! Talvez essa tenha sido a oração de Jonas, valha-me Deus! E depois ele colocou aqui em tudo isso, mas uma coisa importante. Jonas, lembra do culto da semana passada? Lembra da mensagem da semana passada? Jonas encontra conforto no Deus irado, ele não encontra conforto no Deus misericordioso, mas agora ele vai no Deus misericordioso. Ele vai no Deus de misericórdia, e ele sabe que Deus é misericordioso, porque ele fala que ele é pecador, que ele peca, mas que o Senhor tem misericórdia para com ele. Eu fui expulso da presença de Deus, mas eu olharei para o templo. Ele merecia ser lançado distante de Deus, mas ele sabe que Deus é misericordioso. E de repente ele, que conhece a Deus e sabe que Deus é misericordioso e que vai acabar perdoando os ninivitas, ele fala, se Deus perdoa a ninivita, ele me perdoa também. E isso não é profundo no coração dele. Ele vai sair de lá ainda bem irado. Ele vai a contragosto cumprir a missão dele, mas ele vai irado. O seu coração não foi transformado ainda. Mas no desespero ele vê que ele precisa de um Deus misericordioso e não de um Deus irado. Estava todo topetudo no barco. Me joga no mar. Me joga. Se é para viver num mundo que ninivita é perdoado, me joga no mar. Lá no mar ele grita, Senhor, me salva. Mas é isso também, meus queridos, que manifesta na nossa vida a realidade da graça de Deus. A gente conhece a graça de Deus, amém? A gente sabe da graça de Deus. A gente sabe que o Senhor é bondoso. A gente sabe que a gente é pecador. A gente sabe que Deus nos perdoa em Jesus Cristo. A gente sabe que Deus nos abençoa. Quando a gente vai almoçar, a gente ora e agradece a Deus pelo alimento. Quando vai jantar também. Talvez não sempre, mas de vez em quando você lembra disso. Antes de dormir, quando você vai acordar, você lembra que Deus é bondoso. Com certeza você lembra quando você tem um problema. Quando seu chefe te manda uma mensagem e fala assim, precisamos conversar amanhã. Você começa a orar, Senhor, meu Deus, esteja presente no ventre da baleia, onde eu clamo ao Senhor. Você sabe que Deus é bondoso e você vai a Ele. E você sabe a história do Evangelho. E você sabe que na história do Evangelho fala dessa bondade de Deus. Uma cruz que manifesta o amor de Jesus Cristo. Um Deus que não abandonou seu povo. Jesus mostrando o seu amor e o seu cuidado e dizendo para você, olha os lírios do campo, olha as aves do céu, o Senhor cuida delas. Não tem você muito mais valor que elas. Você sabe de tudo isso. Mas você realiza pouco isso na sua vida, porque poucas vezes você se encontra com Deus em oração, reconhecendo a sua dependência profunda dEle e a grande graça de um Deus que é santo, que não precisa de nós, mas nos ama para nos resgatar do abismo. A noção de experiência da graça nos falta. Não nos falta o conhecimento, nos falta às vezes a experiência, que só é compreendida em oração. Ela só é compreendida em oração. Porque em oração a gente para e fala, Senhor, eu não dou conta. Senhor,
O Senhor é misericordioso. Senhor, cuida de mim. Senão eu vou morrer. E aí, dos nossos joelhos, nós elevamos a Deus a nossa voz. E quando nos levantamos, levantamos na certeza de que o Senhor é conosco. Falta-nos a experiência da graça desfrutada na oração. Porque a gente ora pouco. A gente ora pouco. Jonas vai a Deus e reconhece o Deus misericordioso que ele tanto queria detestar. E ele fala, graças a Deus que esse Deus é misericordioso. Ele vai ao Deus misericordioso. Porque a gente precisa de um Deus misericordioso. Mas há um detalhe, que eu sei que não é intencional. E eu sei que eu vou forçar um pouco o texto, mas eu prometo que eu não vou forçar a doutrina. Acho que eu não vou forçar nem o texto. Mas eu tenho certeza que esse texto não foi escrito para isso. É como Jonas termina essa sua oração. No final dessa oração, ele diz, mas eu com cântico de gratidão, no versículo 9, mas eu com cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que prometi, cumprirei totalmente. E aí ele diz, a salvação vem do Senhor. Nós falamos na semana passada que Jonas não foge de Deus porque não conhece a Deus. Ele foge de Deus porque conhece a Deus. Ele não foge de Deus porque ele tem medo de Deus. Ele foge de Deus porque ele não quer que Deus seja um Deus misericordioso. Ele foge de Deus por conhecer o caráter de Deus profundamente. E isso é muito complicado para a gente. A gente tem dificuldade de entender isso. Jonas é esse personagem dúbio que desobedece, mas conhece a Deus profundamente. E ouso dizer que talvez ele conheça a Deus mais do que a maior parte das pessoas do seu tempo, porque as afirmações que ele faz sobre a graça e o amor de Deus não são tão frequentes e tão comuns em outros autores do Novo Testamento. Claro, todos eles afirmam a graça, mas não dessa maneira, tão radical como Jonas faz. Ele conhecia a Deus profundamente, ao ponto de dizer, a salvação vem do Senhor. No caso, a salvação para ele. Para Ninivita ele não queria salvação não, mas ele sabia que viria para eles também. Ele sabia que viria. Essa expressão, a salvação vem do Senhor, ela nos remete àquele cujo nome é o Senhor é a salvação. Jesus Cristo. Jesus, o nome Jesus significa o Senhor é a salvação. E isso Jonas não conhecia. Jonas não conhecia Jesus. Ele conhecia Deus, Yahvé, Senhor. Jesus ainda não tinha nascido, se revelado ao mundo. Mas ele faz essa afirmação, a salvação vem do Senhor porque ele conhece o caráter de Deus. Mas nós conhecemos ainda mais. Porque quando nós estivermos, meus irmãos, no desespero, nós podemos clamar a salvação vem do Senhor, porque nós conhecemos aquele que também foi às profundezas, que também ficou 3 dias no ventre da terra, e que também saiu de lá com vida renovada. Jesus Cristo, que diz que Jonas é um sinal dele. Mateus capítulo 12, a partir do versículo 39. Nenhum sinal vai ser dado a vocês, a não ser o sinal de Jonas. Jonas é um sinal de Jesus, que fica 3 dias também no ventre da terra, no caso, e sai ressuscitado, para a salvação de um povo que não merece. Mas diferente de Jonas, ele não faz isso em conflito com a misericórdia de Deus, ele faz isso como expressão da misericórdia de Deus. De modo que nenhum de nós precisa ser engolido por um grande peixe para ter essa transformação. Nós precisamos crer naquele que foi tragado pela terra, mas depois ele vence a morte. E vencida foi a morte pela vitória. Nos momentos de desespero, meus irmãos, saiba que não existe mar tão profundo quanto o sepulcro em que Jesus foi.
E no momento da bonança e da alegria, saiba que não existe nenhuma graça sobre a sua vida que não venha daquele que deu o próprio Filho. E se Ele deu o próprio Filho, Ele está conosco em todos os tempos. Jonas conhecia profundamente o caráter de Deus, mas nós conhecemos o próprio Filho de Deus. Nós conhecemos o próprio Deus revelado em Jesus Cristo. E por isso, nós devemos ser quebrantados, mas devemos ser confiantes. Você não precisa se desesperar, meu irmão. O Senhor foi até a sepultura por você. E Ele vai de novo se precisar. Ele vai te resgatar da sepultura se precisar. Ele vai te resgatar do desespero se precisar. Porque Ele é a nossa esperança. Não existe lugar em que você esteja sozinho. O Senhor está contigo. Amém, meus irmãos? Realize essa graça na sua vida em oração, meus queridos. Busque ao Senhor em oração. Eu já falei e vou dizer de novo, meus queridos. A gente não ora porque a gente é meio louco. Porque a gente está nesse mundo de circunstâncias tão complicadas, de riscos que sempre aparecem, e alarmismos também, que às vezes também aparecem, né? Às vezes o risco não é real, mas também existe o alarme, né? E a gente conhece aquele que é Senhor sobre todas as coisas e que revelou no seu Filho, que é aquele cujo nome significa o Senhor é a salvação. Ele revelou que Ele nos ama, Ele revelou que Ele tem misericórdia, Ele revelou que Ele tem graça. E Ele revelou que está aberto o caminho para nós falarmos com Ele, para nós sermos assegurados na graça dEle, de que Ele cuida de nós. E nós não vamos a Ele, e eu não sei por quê. Ou é falta de fé, ou é porque a gente é maluco. Porque se crescemos realmente, como um grão de mostarda, nós não deixaríamos de orar em nenhum momento, meus queridos. E não precisaríamos nunca estar no desespero para orar, ainda que pudéssemos estar na mesma circunstância, mas oraríamos muito antes. E oraríamos também nessa circunstância de abismo. Vamos fazer um compromisso de oração, queridos. Vamos fazer um compromisso de encontro real com o nosso Deus em oração. De buscar mais a face do Senhor. E deixa eu te falar uma coisa. Eu falei isso no final do ano passado, ou no começo desse ano, na verdade, primeiro culto desse ano. Metas de ano novo são gerenciamento de frustração, amém? Quem aqui já fez uma meta que já quebrou? Levanta a mão. Já quebramos. Quem fez, né? Tem gente que não fez também, né? A questão não é se você vai quebrar ou não, a questão é gerenciar a frustração. Quebrei, e agora? E agora eu volto. Não faz uma meta maluca hoje, não. Vou fazer como Daniel, orar 3 vezes ao dia, se você não ora nenhum. Isso é, para você é meta maluca, para os outros é tranquilo. Para você é maluco. Mas comprometa-se em buscar a Deus em oração. Antigamente, irmãos que sofriam com insônia, inclusive se você sofre com insônia, trata. Porque privação de sono é uma coisa muito séria. Trata a sua insônia, tá? Mas irmãos que sofriam com insônia, conhecendo menos as questões do sono, achando que isso era uma coisa normal, eu só preciso de 4 horas à noite, 2 horas, sei lá. Achando que isso era uma questão de biologia. Quando acordavam na madrugada, oravam. Eu lembro do irmão Fabiano, nosso irmão lá em Campinas, que era do nosso pequeno grupo lá em Campinas. Ele falou, essa noite eu acordei 2 horas da manhã e não dormi mais. Aí o que você fez? Eu fiquei orando. O que a gente faz hoje quando acorda durante a noite? Pega o celular. Vai mexendo, né? Vai mexendo. Começa a mexer no celular. A gente não tem mais a experiência do tédio, a gente não tem mais a experiência do sereno. A gente não consegue mais orar por muito tempo. A gente começa a orar, nossa mente já começa a pensar em outra coisa. E aí eu lembro as palavras do pastor Rich Vilhodas. Se nós nos distrairmos 100 vezes no nosso momento de oração, são 100 oportunidades para nos reencontrarmos com Deus. O problema não é distrair na oração. O problema é nunca voltar em oração. Volte. O Senhor não está lá no telefone falando assim, não acredito que Ele distraiu no meio da fala comigo. Ou igual uma vez eu fiz com a Nath quando a gente namorava ainda. Lá. Você dormiu no meio da ligação? Aconteceu, queridos. Aconteceu, desculpem.
Não foi culpa dela, foi culpa minha. Eu estava com muito sono. Deus não vai ficar bravo. A Nath ficou, tá? Deus não vai ficar bravo. Assim como uma mãe não fica brava quando a criança, no meio de uma fala, dorme. A não ser que não é a hora de dormir. Ela dá um chacoalhão assim para ver se dorme na hora. Eu acho que é até natural, se nós estamos seguros na oração em Deus, que a gente descante ao ponto de dormir no mundo que a gente tem dificuldade de dormir. Não é? E se você distrair, não tem problema. Volta a Deus em oração, ele não vai ficar chateado. Mas dedique-se nisso. Encontre um espaço na sua agenda e um espaço na sua casa. Não precisa fazer um quarto de oração, não, queridos. Só encontre um lugar onde você possa orar sem se distrair. O problema geralmente não é o lugar, o problema é que você leva na sua mão. Deixa aquilo lá um pouquinho distante. Busca Deus. 1 minuto, 2 minutos. Não precisa colocar no relógio, não. Mas começa de pouco. Faz uma lista de oração, coisas que você quer orar. Anda com ela. Pode fazer no celular também, mas depois você passa limpo num papel para você não precisar do celular para orar. Faz uma listinha. E com o tempo essa listinha vai ficando meio grande. Aí você vai precisar de tempo para orar, para passar pela lista toda. E aí você vai, querendo ou não, gastar mais tempo com Deus. Em outras palavras, meus queridos, não se expulse da presença de Deus, porque Deus não vai te expulsar da presença dele, porque ele está em todo lugar. É a gente que se expulsa da presença dele, porque não presta atenção no fato de que a gente sempre está na presença dele. Se você voltar intencionalmente a sua concentração para a realidade da presença de Deus, nos momentos de caminhada inconsciente, você vai lembrar, ou caminhada que não é consciente da presença dele, você vai lembrar que ele está presente. E isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Amém, meus irmãos? Vamos orar então? Baixe sua cabeça. Queridos, deixa eu falar algumas coisas sobre você que vai orar. Se você está no desespero, clame a Deus. E a sua oração vai ser essa. Você vai clamar a Deus. Clamar para que Deus te socorra. Para que Deus te salve da onde você está. Para que Ele transforme essas circunstâncias. Para que Ele gerencie as suas emoções no meio do desespero, no meio do abismo, no meio das trevas. Para que Ele trabalhe o seu coração em toda essa luta. Para que Ele te fortaleça. Para que Ele te segure ao ponto de você encontrar com Ele para oferecer sacrifício. Mas se você não está nessa situação, meus queridos, busque a Deus em oração e peça a Ele para que Ele se faça mais evidente na sua vida, para que você esteja mais diante dEle durante a sua semana. Vamos orar. Clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele a queixar-me eu estou, diante dele exponho a minha aflição.
Quando aqui dentro de mim esmorece o meu espírito, tu então conheces minha vereda. Olho a mão direita e vejo, não há quem me conheça, não há lugar onde me refugia. Vamos ficar em pé, meus irmãos, vamos cantar o hino 380 do Inário. Esse hino fala de uma situação de desespero, citando o Salmo, e nós vamos também cantar essa mesma canção que o salmista cantava, com a certeza de que o Senhor pode nos ouvir. Com a minha voz clamo ao Senhor. Com a minha voz clamo ao Senhor. Com a minha voz ao Senhor suplico. Diante dele a queixar meu estou. Diante dele exponho a minha aflição. Quando aqui dentro de mim esmorece o meu espírito, tu então conheces minha vereda. Olho a mão direita e vejo, não há quem me conheça, não há lugar onde me refugiar. Com a minha voz clamo ao Senhor. Com a minha voz ao Senhor suplico. Diante dele a queixa meu estou. Diante dele exponho a minha aflição. Ó Senhor, a ti clamei, pois tu és o meu refúgio e o meu tesouro dentre os viventes. Vem, atende a minha prece, estou muito abatido, livra-me vendo forte tentador. Com a minha voz clamo ao Senhor. Com a minha voz ao Senhor suplico. Diante dele a queixa meu estou. Diante dele exponho a minha aflição. Com confiança, vamos cantar a última estrofe. Tira-me desta prisão e assim louvarei teu nome, e então os justos me cercarão. Meu Senhor, eu clamo agora, ó, vem livrar minha alma, e cantarei que me fizeste bem. Senhor nosso Deus, nós clamamos ao Senhor, ó Pai, com a certeza de que o Senhor cuida de nós e que a salvação vem do Senhor, porque aquele que se chama o Senhor é a salvação, é quem garante, ó Pai, a graça do Senhor sobre a nossa vida. Obrigado a Deus, porque mesmo no abismo podemos clamar e o Senhor nos ouve, que mesmo quando nos sentimos expulsos da sua presença, lembramos daquele que na cruz
sentiu-se abandonado e disse: Deus meu, por que me abandonaste? E lembramos assim que o Senhor não nos abandona, nunca, está sempre presente. Senhor, que aqueles que se encontram agora, ó Pai, no desespero, vejam o brilhar do seu rosto hoje, e que este pequeno vislumbre da sua graça os faça ser fortalecidos na esperança de que um dia oferecerão sacrifícios de louvor ao Senhor, porque o Senhor fizeste bem para eles. Recebe, ó Deus, sobre o Senhor a nossa preocupação e a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. E todos aqueles, ó Deus, que estão distantes ainda de uma situação de desespero, que possam aprender, ó Pai, sem a necessidade de ser atingido por qualquer onda, que o Senhor é Pai também na bonança, também na terra firme, e que no momento de aparente tranquilidade, só somos poupados porque o Senhor criou um espaço de misericórdia para vivermos. Que sejamos sempre gratos e que nos voltemos sempre ao Senhor, agradecendo tão grande amor, ó Pai. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos salvou, o amor de Deus o Pai que nos salva, a comunhão, a consolação do Espírito Santo estejam com todos aqui, e com todos aqueles que clamam pela misericórdia de Deus, espalhados que sejam pela face da terra, hoje para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe. Os irmãos podem se assentar.